Nosso convidado é formado em marketing, especialista em estratégias de licenciamento de marcas e consultor de marcas. Ele é o CEO da Fama Licenciamento e referência nacional em marketing esportivo. Nosso convidado de hoje é Fabiano Veronese. Hoje eu recebo no nosso Desbravadores meu querido amigo Veronese. Que bom estar aqui, meu irmão. Tudo na paz contigo? Agradeço. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado aí pelo convite. Que isso, cara. É meu uma amigo honra. e para os amigos tudo, para os inimigos rigores da lei. Gostou dessa? Muito boa. Veronese, cara, o que é para ti um desbravador? Desbravador para mim é aquele cara que todos os dias sai para a rua, vai para a guerra para trazer o alimento, para suprir a sua família, até os seus amigos, seus irmãos, porque não a família como um todo. Eu acho que o desbravador é esse cara que sonha, que todo dia está disposto para um novo projeto, que a gente não pode parar de sonhar nunca, né? Então acho que isso está associado diretamente a desbravar. Cara, tu sabe, tu falou em sonho, né? Qual era o teu sonho, cara? Tu é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Qual era o teu sonho quando tu era guri aqui em Porto Alegre? Era fazer o que tu faz hoje? Não, era ser jogador de futebol. Sério? Pô, mas agora tu me conta isso aí, cara. Era ser jogador de futebol, tal, adolescente, sempre, obviamente, gremista, né? Como Sim. sempre, meu avô foi campeão farroupilha lá no Grêmio, em 1935. Cara, tu me falou isso. Em 35, teu avô foi campeão farroupilha pelo Grêmio. Isso. Era goleiro, não era? Não, ele era centroavante, Alcides Veronese, e fez história, ganharam do Santos, 3-2, ele fez 2 gols naquele dia, então tem uma história lá no Memorial do Grêmio, quem quiser pode ir conferir isso, então é muito legal. E aí, eu acho que por conta dessa história dele, eu criança, o pai sempre contava, me levava no Memorial, eu via a foto do vô lá, e aquilo meio que vai inspirando, vai, né, te dando energia. Sim. E me jogou para esse caminho. Eu joguei no Grêmio na parte de escolinha, treinei com Paulo Lumumba, com Vieira, né? Fiquei bastante tempo lá, mas depois acabei indo para Bento Gonçalves jogar no esportivo e ali eu perdi um pouco, assim, porque é uma realidade que não é fácil. Sim, sim. Todo mundo pensa que ser jogador de futebol é uma coisa barbada, não é. Né? Mas lá no esportivo, tu treinou no juvenil? Treinei lá, não, lá eu treinei, era juvenil. Era juvenil quase indo para júnior, né? Fiquei lá, dormia embaixo da arquibancada, aquele frio de Bento, cara, aquela grama branca de gelo. Lá é frio dentro do hotel, imagina debaixo da arquibancada. Embaixo da arquibancada, então acabei aí me focando mais na questão de estudar, e correr atrás de outras coisas, mas o meu sonho foi futebol, né? Até ali eu tive esse sonho que acabou depois se transformando em empreendedor. Que agora é um hobby bom, né, cara? Tu tá sempre jogando tua bolinha, sempre com a turma, de alguma forma tu vive isso hoje. Para preservar os amigos é um grande... o esporte, ele te proporciona isso, né? Sim. Ele vira um elo de tu transformar e fazer grandes amizades e manter. É uma forma de convivência com os amigos, através do esporte. E o esporte traz outras coisas boas, né? A tua manutenção da saúde, do teu espírito, isso tudo eu acho que agrega. Eu me sinto assim quando pratico esporte, pelo menos. Cara, a gente mesmo, né, tem uma turma que joga lá na praia, lá no QG, né, cara? De quinta a sábado, sempre lá em Atlântida. E aquilo ali é uma confraternização que... o futebol acaba sendo secundário, né? Por mais que todo mundo goste de futebol, porque o que vale mesmo é o bate-papo, é a conversa, é o encontro. O aprendizado, muita gente que tu encontra ali são desbravadores. Exatamente. Eu gosto muito daquele ambiente por conta disso, né? De encontrar pessoas como tu mesmo, né? A gente fez uma amizade grande lá e essa possibilidade de tu estar conhecendo novas experiências e novos conteúdos. E isso também proporciona crescimento. Tu sabe que eu faço uma referência a isso no meu livro, nos 6 Passos para uma Vida Equilibrada, e eu falei para o Dodge, porque esse QG, a gente está falando aqui, é na casa do Dodge Sirena em Atlântida. E um dia eu falei para o Dodge o seguinte, eu escrevi no meu livro que às vezes a gente admira as pessoas são importantes na nossa vida,
E essas pessoas não sabem porque a gente não conta para elas. E eu falei para o Dodge, falei, cara, eu coloquei no meu livro, até marquei a página, estudei o livro para ele, falei, muitas vezes quando terminava o futebol aqui e o pessoal ia para casa e tal, eu ficava ali na hidromassagem ali, eu, tu e mais um ou dois, e eu ficava ouvindo, cara, e tem muitas coisas que eu ouvi ali que fizeram, que foram impactantes na minha vida, inclusive na minha vida profissional. E tu não sabe, mas eu queria dizer, quando ele olhou no livro, ele falou, pô, cara, realmente tu botou aqui no livro. Eu falei, porque talvez nunca a gente acaba não dizendo para as pessoas, e eu coloquei no livro e lembrei que eu nunca disse isso para ti, que a possibilidade, eu falei para ele, que tu me dá quando tu me convida para mim participar desse grupo, estar junto aqui, é muito mais do que jogar futebol. Essa possibilidade é a possibilidade de conhecer outras pessoas, de criar novas experiências, de ser impactado pela vida das pessoas, né? E isso é muito legal. Então, grupos como esse lá do futebol, e o futebol faz isso, né? Ele é agregador. A gente está ali e de repente está jogando futebol com pessoas que a gente admira, né, cara? Pô, joga lá com o Tinga, com o Darley, com o De Leon. Com ídolos, né? Com ídolos. Pô, eu lá no nosso futebol, eu fico muito feliz quando eu jogo com o Ivo Wortmann, cara. Pô, eu fico muito feliz, porque eu olho assim e falei, cara, eu estou jogando aqui com o Ivo Wortmann, eu sempre fui jogador amador, mas ele não, ele fez história. E o que é muito legal lá da casa do Dodge, que ele abre gentilmente, ele e a Fernanda para casa para investir nessa coisa da amizade, é um ambiente que daqui a pouco tu tá ali e tu não te dá conta, cara, das pessoas que estão. Exatamente. Aquele dia nós estava lá, tava o Filipão do nosso lado. Isso, cara. Mano Menezes. Mano Menezes foi lá, contou aquela história do futebol maravilhosa. Aonde que tu vai ter a oportunidade de ouvir um cara desse contar tudo aquilo que ele nos contou, né? De como funciona, né? O mecanismo de todo o processo. O bastidor no sentido do que é o esporte, do que é a potência do esporte, como o esporte transforma a vida das pessoas. Eu vi que tu fez referência ao futebol, mas eu queria complementar aqui que hoje eu também pratico tênis. Que legal. E nos últimos anos eu aprendi tênis muito tarde. Eu fui aprender tênis com 30 anos. Porque o tênis é difícil jogar. É diferente do beach tênis. Tem uma galera agora a onda do beach tênis. Beleza, bacana, agrega também. Mas o tênis é muito complicado, porque o tênis é muito técnico e tal. E eu fiz uma turma maravilhosa, com gente super do bem, gente agregadora. É isso, cara. E como a gente está disponível, porque tu precisa estar espiritualmente disponível para desbravar. Isso. É isso que eu quero dizer. Se tu estiver blindado, fechado em ti, tu não vai conseguir atingir teu máximo. É como se fosse uma Ferrari e tu estivesse pilotando o carro e tu não consegue passar da terceira marcha. Não adianta, tu tem que relaxar e explorar o máximo. E isso vale para relacionamento, amizade e tudo. Cara, a gente falou agora aqui de um casal que é muito desbravador, que é o Dodge Sirene e a Fernanda. Sim. Porque eles são muito generosos. Porque, cara, eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo e preferem, durante o verão, isso é espetacular, estar aqui em Atlântida para abrir a casa deles, para receber um monte de gente, para poder agregar as pessoas e dar oportunidade. Eu sempre falo essa palavra, cara. A generosidade, ela possibilita a oportunidade para muitas pessoas. Então, quando tu é convidado para estar num ambiente daquele, um ambiente super seleto, e quando eu falo seleto, eu não estou falando de grana, eu estou falando de seleto de pessoas do bem, de gente que construiu história, sabe? Cada um agrega um pouco, daí chega essas pessoas como a gente falou ali do Filipão, do Mano Menezes, do Abel Braga, de caras que apareceram, foram comer um dia um churrasco na quinta-feira lá e que sentam e a gente fica tendo a oportunidade de ouvir essas histórias. E as histórias agregam na nossa vida. Então eu e tu mesmo acabamos nos tornando amigos, nos conhecendo lá nesse lugar. Exatamente. Lá nesse QG. E eu entendo que desbravar isso também é tu te dá a oportunidade de estar nesses lugares. Porque de repente fala assim, cara, eu vou terminar o futebol que eu vou embora. Não, cara, terminar o futebol e ficar ali ouvindo, não só falando, ouvindo o que as pessoas têm de interessante para nos contar. E o que é legal complementar nessa história, que a gente quando fala assim, tava lá na casa do Dodge, pensa que é tudo assim, porque é um cara hoje super de sucesso, muita
muitas coisas que ele faz na vida profissional dele, então ele tem uma atração diferente dos outros. Mas é importante citar que lá vai todo tipo de pessoa. Exatamente. Vai lá os goleirinhos, que são trabalhadores ali. Pô, a gente tem ali cara que trabalha que até é office boy, nós temos entregadores, nós temos vendedores ali do dia a dia. Nós temos vários perfis. E isso que é o legal. Tá todo mundo ali. Inclusive, às vezes, o cara do próprio staff Exatamente. O cara tá ali jogando futebol junto, cara. Exatamente. E isso é bacana. Né? Isso não é em todo lugar que acontece. Cara, a gente tá falando muito disso e para quem ainda não tá ligando a pessoa ao lugar, quem é o Dodge? Cara, o Dodge até o ano passado era o empresário do Roberto Carlos. É um dos sócios da DC7, uma das maiores empresas do Brasil, sócio do Planeta Atlântico, de um monte de coisa, né? E o cara tá ali... Da Space aqui, da NASA, licenciado da NASA aqui de Canela. A gente precisaria ter um roteiro grande para dizer tudo que o Dodge faz. E de muitas coisas. Mas assim, é tão engraçado que o presidente do QG não é ele, é o Dudu. Entendeu? Então, cara, eu falo assim, isso não é puxação de saco, porque a gente não precisa puxar o saco dos amigos. Mas eu já falei pro Dodge isso algumas vezes. Cara, a generosidade dele me constrange. Porque ele não precisava estar ali. E a simplicidade também. Ele e Fernando não precisavam estar ali. Né? Eu lembro que um dia a gente estava numa quinta-feira lá, jogando futebol e era um aniversário de alguém, eu não me lembro de quem. E daí era uma meia-noite e a Fernanda começou a distribuir as fatias de bolo. E, cara, quando a gente chegou em casa, o meu filho, o Murilo, falou para minha mulher assim, falou, pô, mãe, tu não vai acreditar. Agora, meia-noite, a Fernanda estava distribuindo bolo, servindo bolo para as pessoas. Legal. E meu filho tem 18 anos, cara. E isso foi um ensinamento para ele. Ele olhou e falou, pô, cara, se um dia eu for grande também, quer dizer que eu posso ser assim. Eu posso ser grande, eu posso ser um desbravador, eu posso ser alguém que conquista, que abro portas, que vou atrás, mas que eu não mudo a minha essência. E a tua essência é de um cara também do bem, de Porto Alegre, que queria ser jogador de futebol e de repente se tornou uma das maiores referências no Brasil e no mundo na área de marcas, cara. Me conta como é que tu entrou nessa. Então, como é que tu virou esse cara da marca? Eu era um vendedor, né? Trabalhava com meu pai, que era uma distribuidora chamada Que Refresco, que era aquela empresa que fazia o Kisuko, Tang, Jujuba Gomos, Confete, etc. Todas essas O teu pai esses vendia candies. esses produtos? E meu pai era vendedor desses produtos. Meu pai sempre trabalhou 30 anos nessa empresa. E eu, depois dessa fase que passou um pouco do sonho, precisava trabalhar para ajudar minha mãe em casa e tal. Acabou, depois o pai se separou da mãe, eu precisei ajudar mais ainda. E aí eu fui ter que ir para o trabalho, né? E aí eu escolhi seguir a linha dele, de vendedor. Meu pai era um grande vendedor, né? Carisma absurdo, enfim. E acho que herdei dele, com certeza, tenho certeza absoluta que herdei dele muito essa coisa do comercial, né? De ter a facilidade de conversar sobre negócio, de ter um certo potencial criativo que, graças a Deus, Deus me deu. E eu aplico nisso, né? No meu dia a dia e tal. E aí eu comecei, então fiquei alguns anos lá, aprendi muito nessa empresa, desde parte de cobrança. Eu sou aquariano, né, cara? Eu sou muito curioso. Eu faço 300 perguntas sobre uma coisa que eu não entendo. E aí eu sou meio parecido até com o Murilo, teu filho, que é um guri muito inteligente e também... Curioso. O cara tem que ser curioso na vida. Para crescer, para aprender, tem que ser curioso. O curioso, ele vai te gerar conhecimento, né? Experiência. E aí, cara, eu fui vendedor também muitos anos de chiclete e bala junto com meu pai, atendia os mini mercadinhos, saía de Kombi, era pronta entrega. Ficamos alguns anos nisso e depois eu fui tomando mais espaço, aprendendo mais, fui me especializando e aí fui trabalhar na Nestlé como promotor de vendas da Nestlé. Foi muito tempo da época da Chamburci, não sei se você lembra daquele iogurte. Sim, lembro. Então, a Chamburci era da Nestlé, aí eu trabalhei muitos anos na Chamburci como vendedor. E aí depois eu digo, preciso fazer o meu negócio, não quero mais estar aqui, sempre pensando no próximo passo, né? E aí foi desbravando. Um desbravador. Desbravando. Aí, um dia eu estou assistindo o jogo de TV do Grêmio, assim, em casa... E, pô, coincidência, olhou assim, deu um take e logo entrou um comercial de uma bala. Eu digo, pô, mas por que não podia fazer a balinha do Grêmio? Balinha de comer, doce. Sim. Aí deu-se... Aí eu
comecei a elaborar tudo aquilo na minha mente. Eu vou lá no Grêmio falar com o Grêmio para ver como é que é, se eles têm alguma coisa, se é possível. Aí fui lá, aí a época era o Dr. Fábio Koff, lá em 94. Aí eu consegui, através do marketing, levar uma ideia, eles olharam, outro dia me chamaram lá. Aí, na época estava lá o Wesley Cardia, eu nunca vou me esquecer, sim, que foi DSL, depois tudo mais. Aí o Wesley virou para mim e disse assim, faz o seguinte, traz esse negócio e depois a gente vai ver se isso aí vira ou não. Então nós vamos fazer o seguinte, se vira ou não, vamos virar para o bloco seguinte. A gente vai fazer um break comercial e na volta, eu conversando hoje com o meu amigo Veronese, a gente vai falar sobre marca, sobre como é que ele começou nessa história no Grêmio e o que veio pela frente. Então, fica aí, toma uma aguinha e na volta tem mais Veronese aqui no Desbravadores. Estamos de volta com o nosso Desbravadores, hoje recebendo meu amigo Veronese, um cara incrível, um desbravador e um profundo conhecedor de marca. No bloco anterior, Veronese, a gente estava encerrando, falando de como tu entrou nesse mercado. E tu me disse que estava em casa olhando um jogo do Grêmio, sempre o nosso Grêmio, e tu estava olhando o jogo do Grêmio e de repente saiu do jogo e entrou uma propaganda de bala e tu pensou, por que não? Tem uma bala do Grêmio, conseguiu um contato lá no Grêmio com o Dr. Fábio Koff, ele te encaminhou para o Wesley Cardias, e aí o Wesley Cardias falou, me apresenta alguma coisa. É isso? É isso. Vamos daí em diante. Começou... O que tu apresentou? Aí com essa autorização do Grêmio, não podia sair por aí vendendo Grêmio sem falar com o Grêmio. Então, a partir dessa autorização, eu comecei a procurar indústrias de bala. E aí eu encontrei já fechada, encerrada nas suas atividades, mas na época foi durante muitos anos uma das que mais vendia balas aqui no Rio Grande do Sul, que chamava Monibel, que era lá de Lajeado, a Monibel de Lajeado, do querido, saudoso Arcélio Radavelli. Nunca vou me esquecer, esse cara, quando eu fui lá para o debate pronto, acreditou muito na ideia e me ajudou demais. E foi o primeiro cara que me estendeu a mão para fazer esse primeiro projeto. E a partir daí, quando eu fiz a bala, foi um gatilho para uma série de outros produtos que a gente ajudou a construir. Porque na época o Grêmio tinha uma portinha pequenininha lá no Estádio Olímpico, que era uma lojinha pequenininha que atendia basicamente a escolinha, com meia dúzia de coisinha, com o falecido, saudoso também, o seu Brás, nunca vou me esquecer dele, que era um vovô que cuidava da lojinha. E eu ia lá conversar com ele para saber o que mais vendia, como é que era, ficava enchendo o saco lá, perguntando um monte de coisa. Desbravando. Isso que é, desbravando. É isso, tu é um grande desbravador. Por isso que tu está aqui, porque tu é um desbravador. E eu gostei dessa coisa do desbravar, porque a vida da gente, se tu parar para pensar todo dia, é uma forma de desbravar. Exatamente. E com isso... Mas que ano foi isso? Que ano foi isso? Isso a gente está falando de 94. 94. Isso. E o Grêmio tinha uma portinha com uma lojinha. Isso. Uma portinha com uma lojinha que atendia a escolinha, vendia faixinha de cabelo, vendia uma coisinha e outra ali. E aí a gente entrou com um projeto, aí veio a bala e daqui a pouco vamos fazer uma linha de utilidade doméstica, agora caneca, prato, vamos fazer uma linha de festa de aniversário, vamos fazer a linha de chapeuzinho, língua de sogra, pratinho para doce, e assim foi crescendo as categorias de produto, entendeu? E com isso, obviamente, eu depois procurei o internacional. Por quê? Porque as duas marcas se precisam no mercado, e isso é uma coisa que é difícil fazer o mercado entender, e até às vezes os clubes entenderem, porque eles não são absolutos. Não. Eles têm, considerando a nossa região, por alto, talvez um pouco mais forte que o outro, mas é 50-50. Eles coexistem. Exatamente, e se precisam. Sim. Fora eles têm que batalhar dentro das 4 linhas de campo. Fora, eles teriam que ter um processo de unificação, na minha concepção, para vender a marca deles a um preço muito melhor. E hoje eles não fazem isso. Um exemplo claro disso é se tu for numa rede de supermercado vender, por exemplo, a linha de copos
de vidro, por exemplo, do Grêmio, se tu não tiver do Inter, tu não entra no Zafre. O Zafre não vai te comprar. Sim, porque ele não vai botar só do Grêmio. Então, tu entende por que é obrigatório ter os dois? Então, tem que ter os dois. Então, é esse processo de desequilíbrio que ainda precisa ser ajustado, na minha visão. Sim. Melhorou muito. Melhorou muito. Então, a gente tem muitos parceiros em comuns, mas precisa melhorar mais. Esse feeling. Tá, mas daí tu começou com bala, depois utensílios domésticos, foi indo e tal. E onde é que aconteceu a grande virada que tu acredita, assim, ali foi a virada para o que é hoje esse trabalho que tu desenvolve de marca no Grêmio? Depois de alguns anos, eu acredito que passou uns 8 anos, aí eu entrei descobri a Redibra, que é o maior Redibra diz representante Disney Brasil. É a maior agência de licenciamento do Brasil hoje, independente, tirando os grandes players como Warner Brothers, Disney, Sunhill, que esses caras dominam, a Viacom, que dominam o mercado de licença global. A Redibra foi a empresa que trouxe o Walt Disney para o Brasil. O pai do David Deisendrach, que é um dos caras que eu mais respeito no mercado e o cara que mais entende de licenciamento na minha concepção. Tem muita gente boa, mas esse cara é a minha referência porque eu trabalhei com ele. E eu fui representante da Redibra aqui durante 8 anos. Então a gente fez licença da Coca-Cola, da 20th Century Fox, dos Simpsons, das Superpoderosas, todos personagens infantis. E isso me passou muita experiência, aprender a negociação, conhecer todos os detalhes do mundo do brand licensing que se fala no global, que é o licenciamento de marca. Então, a gente ali foi a virada de chave para mim. Depois desses 8 anos, eu fiz um acordo com o David, ele não queria mais o futebol, porque ele é muito focado no cartoon, tanto é que quem ele trouxe primeiro para o Brasil foi a Disney. Ele disse assim, o esporte não é muito minha praia, eu gosto do cartoon. Veronese, fica com isso que a gente construiu, eu fiz um acordo, até hoje ele é meu amigo, a gente fala, que legal. De vez em quando troca ideia, etc. E eu segui com o futebol, e aí assim eu comecei a trabalhar com o Grêmio, o Internacional, e depois eu expandi para outros clubes. Para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Corinthians, que hoje a gente trabalha junto, em parceria com vários clubes, aliás, não com alguns, com vários, né? Eu vi que aparece alguma coisa no teu nome ligado ao Real Madrid. O que tu fez com o Real Madrid? Quando a Adidas patrocinava o Real Madrid, Milan e Chelsea, através da Adidas eu representei os 3 clubes aqui no Brasil por um período de tempo. Foi uns 3 anos aproximadamente. Mas fazia o licenciamento para o Brasil, não para lá. Isso que eu ia te perguntar, mas tu fazia o licenciamento da marca Real Madrid para o Brasil. Isso. E no que para um leigo que nem eu, para que setor? Setor têxtil, camisetas, bonés, canequinhas, toda essa linha de presentes, souvenirs, etc., entendeu? Que legal. Então a gente ficou por um tempo assim. Depois eu acabei definindo de focar mais no Brasil em função da exponencialidade, porque tu vender o clube brasileiro e como o Grêmio hoje, tu vai ali, nós temos quase 2.000 SKUs licenciadas, é realmente tu tem que manter o foco aqui, sim, entendeu? Sim. Então para mim passou a ser mais um agregador maravilhoso de portfólio, mas não gerava receita. Entendi. Entendeu? Entendi. Era agregava prestígio. Eu tenho a marca Real Madrid. Isso. Agregava nesse sentido, sem sombra de dúvida, me abriu muita porta isso, né? E aí depois acabei indo também para o campo da celebridade, aí fiz a parceria com o Emerson Fittipaldi. Pois é, a gente vai falar sobre o Emerson, mas antes eu quero segurar e voltar um pouquinho no futebol ali. Quem são os clubes brasileiros que hoje tu é responsável pela expansão da marca deles, pelo licenciamento da marca? Diretamente aqui o Grêmio, que é o meu grande case, certo? E os outros todos são trabalhos pontuais que eu levo. Então, a gente tem lá um time de 120 empresas licenciadas e a grande maioria delas eu levo para outros clubes também. Entendi. Entendeu? Então, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente é parceiro exclusivo da Taurus, capacetes Taurus, da linha Taurus Helmets. A Taurus, que é do mesmo grupo da Taurus Armas. Eles têm fábrica de capacete no Brasil e nos Estados Unidos. E eles têm 3 marcas, que é a San Marino,
a Taurus Helmets e a Urban Helmets, que é vendida lá. A gente faz também o processo de licenciamento de marcas corporativas. Entendi. Né, que entra nesse mundo das collabs, de fazer uma associação com uma outra marca. Então, a gente faz esse projeto. E eu coloquei um projeto para a Taurus que foi aprovado pela companhia e a gente entrou nos clubes de futebol. Então, a gente está lançando agora o capacete do Grêmio, do Inter. A gente está indo com a ideia para o Corinthians, já validou a ideia. Então, a gente está trabalhando nesse viés, nesse momento. E aí é pontual, porque tu não é um representante da marca Corinthians. Isso. Mas pontualmente tu leva um produto. Eu sou credenciado para apresentar projetos para eles o tempo todo. Cara, E aí isso tem uma variedade de projetos. Tá, mas vamos dizer que eu tenho hoje, eu construo essa mesa. E eu gostaria de fazer a mesa do Grêmio. Eu posso te procurar? Claro. Aí tu pode falar comigo e a gente vai desenvolver, vai entender como é que a tua indústria trabalha, onde tu vende, qual é a distribuição, quantos representantes tu tem, a qualidade do produto. Em tese, qualquer indústria que produz alguma coisa, ela pode se credenciar a falar contigo. Ela pode se candidatar para transformar aquele produto dela no produto com a marca oficial. Dele. Isso. Um produto oficial Grêmio. Isso. Então essa é a nomenclatura, é um produto oficial. Isso, um produto oficial. Oficial, licenciado, redundante, é a mesma coisa, mas é isso. E aí vai ter que olhar, ver se já não tem um player trabalhando nesse segmento, se a gente já não tem um licenciado operando, porque às vezes não dá para botar todo mundo que quer no negócio. A gente tem que... existem critérios, né, de controle da marca. E nessa relação que aconteceu com o Luizito Soares, tu te envolve nisso também ou não? Isso é uma coisa do Grêmio. Tipo, os produtos que foram licenciados com a marca Luizito, com os 3 dedos, a térmica. Esse é um projeto que o Grêmio desenvolveu em conjunto com a agência, a área de marketing do Grêmio, mas eles nos chamam para desenvolvimento dos produtos, porque nós que temos as indústrias credenciadas. Então a gente acaba trabalhando a 4 mãos no projeto. Entendi. A gente fez um projeto maravilhoso com a Termolar, que lançou a linha de garrafas dele, que estourou aí em tudo que foi lugar, porque ele andava com a garrafinha para cima, para baixo, nos treinos e tal. E aquilo foi um projeto inteligente que deu muita engajamento, né, das pessoas querer ter objetos de desejo e tal. Isso que é legal do licenciamento, né? Claro, quando tu vê um produto, tu diz, eu quero ter esse produto. Cara, e a pirataria, ela atrapalha muito? A pirataria atrapalha muito, a pirataria é um problema sério no Brasil, né? Um denominado crime de contrafação, que é o cara produzir alguma coisa de forma escondida, clandestina. Existe um mercado gigante informal de pessoas que dependem disso para viver. A gente não pode virar cara para essas pessoas. Se tu pegar e olhar friamente, tu for no centro da cidade, tu vai ver que tem pai de família trabalhando ali, vendendo produtos contrafeitos. Existe um peso e uma medida ali que precisa ser regulada, mas no mercado formal eles não conseguem entrar. Então, pelo menos existe esse divisor. Isso não quer dizer que eles estejam autorizados porque as pessoas precisam, não é isso. Mas a gente tem que ter um cuidado especial com isso e trabalhar para que essas empresas se tornem licenciadas, para que gere mais imposto, para que entre na cadeia normal. Para que o hospital consiga receber uma parte dessa verba, as escolas e a engrenagem funcione como uma sociedade. Ô Veronese, e tu foi um precursor nessa área de licenciamento no futebol ou isso tu te inspirou também em outras empresas que já faziam isso no futebol? Tu falou do Cartoon, tu falou, né, que esse cara que é referência para ti e tal, mas no futebol tu é um precursor disso? Olha, aqui no Rio Grande do Sul, certamente eu fui pioneiro, porque não tinha ninguém fazendo quando eu cheguei e não existia produto, praticamente nada. Então, aqui com certeza. Brasil já não posso te garantir porque... Mas pelo menos foi um dos pioneiros do Brasil, na pior das hipóteses. Aqui sim, e a gente tem um trabalho muito focado, dedicado para não ficar, vamos dizer assim, em cima só do tradicional, do convencional. A gente pensa fora da caixa também, né? E por isso que eu quero te contar sobre a história dos resorts. E a gente vai falar do resort, vai falar de Emerson Fittipaldi, tem muita coisa para falar ainda, porque hoje eu estou aqui recebendo nos Desbravadores
meu querido amigo Veronese, um cara que sabe tudo de licenciamento de marca, que tem com exclusividade o licenciamento da marca do Grêmio para um monte de produtos e tal. No bloco seguinte, nós vamos falar sobre o resort do Grêmio, resort do Inter, nós vamos falar de Emerson Fittipaldi, tem muita coisa. Então, corre ali, toma uma aguinha rapidinho, volta, porque daqui a pouquinho tem mais Desbravadores aqui na Master TV. Maravilha, estamos de volta com o nosso Desbravadores aqui na Master TV. Hoje recebendo meu querido amigo Veronese. No bloco anterior falamos um pouquinho sobre a questão da marca no futebol, mas no final do bloco a gente ia começar a falar sobre resort. O que tem a ver resort com o Grêmio? O que tu está envolvido nisso? Então, a gente sempre tem um viés de estar pensando fora da caixa. Fora da caixa. Né? E com isso, essa história do resort foi muito legal, porque essa equipe, essa empresa, através do Gustavo Kinzel, que é um dos mentores do conceito, me procurou, junto com o Gilberto Stobals, que também faz parte desse time, para a gente pensar assim, como a gente pode fazer para viabilizar os resorts, né? Do Grêmio, do Internacional, etc. e tal. E aí, de bate pronto, obviamente que os clubes não têm esse aporte financeiro para botar o dinheiro nisso, porque o core business do clube é futebol. Sim, é outro negócio. Então não vai tirar o dinheiro do futebol para botar lá, então já tem complicação com 400 funcionários cada clube, uma série de história para resolver todos os dias, então aí foi que a gente entrou e estruturou junto com eles o modelo de licenciamento da marca para fazer o resort. E esse exemplo, Fábio, é um exemplo que já no mundo já é usado. Então, se tu parar para pensar em Miami, por exemplo, tem o prédio da Porsche, entendeu? Tem o prédio da Mercedes-Benz lá. Então, tem várias marcas que estão transformando os empreendimentos imobiliários virando nome de marcas de automóvel que agrega valor. O Hilton Hotel hoje, ela licencia para vários hotéis do mundo, ou seja, o cara tem um hotel, daqui a pouco tu pode transformar o teu hotel num hotel Hilton. E aí, é claro que tu vai ter que obedecer, que nem McDonald's, obedecer as regras, etc. Mas o valor agregado é outro. Mas está no mesmo corredor de negócio de cessão de marca. Então, esse negócio, ele foi construído assim, dessa forma. A gente apresentou isso para os clubes e aí foram 3, 4 meses de negociação e o negócio evoluiu. A Lagueto se transformou parceira do negócio, como principal investidor nesse negócio, como principal empreendedor. Né? Lá o Plínio e o Ronald adoraram o projeto e compraram a ideia na hora. E hoje eles fazem parte, eles são... um grande combo para esse negócio decolar, como está decolando, junto com o Grêmio, junto com o Internacional, né? Nós da Fama e o Lagueto. E o resort é onde? Vai ser em São Francisco de Paula até 2027. 460 apartamentos cada resort, né? Numa área de 30 mil metros quadrados. São mais de 900 apartamentos. São mais de 900 apartamentos cada empreendimento, com toda a infra que tu pode imaginar que um resort tenha de super luxo, super bar esporte, virado para o campo, com um campo de medida oficial. O clube, se quiser, vai poder fazer pré-temporada lá. Nossa. A gente poder marcar jogos, tanto do futebol feminino, do amador, da escolinha. Então vai ter toda uma engrenagem do engajamento, uma sinergia muito poderosa em cima da marca, que é o que faz vender. Próprios campeonatos de júnior, de juvenil e tal, com lugar para hospedar. Com quadra de beach tênis, quadra de tênis, caminhódromo, fica na mesma área onde tem um parque Mátria de Flores, que é um dos maiores parques. Sim, que é lindo, espetacular. Então, foi um projeto que está com todo... Mas uma experiência incrível, cara. Incrível e de super sucesso, né? E com as vendas bombadas, assim, um negócio espetacular. Nós temos
o quarto decorado na Arena e tem o quarto decorado lá no Inter também, com as duas super maquetes, uma em cada um, que tu pode conhecer todo o empreendimento, levar as crianças para ver, é espetacular. Tem refri, tem biscoitinho, vale a pena ir lá visitar. Ó, e a ideia de começar a construção é quando? Então, agora no segundo semestre, saindo as RIs, imediatamente eles já fazem a marcação de terreno, tapume, etc. Já no segundo semestre, até o final do ano deve ter esse movimento. Em 27, inauguração. 27 está desenhado até o final de 27 a inauguração. Que legal, por isso que eu te falo, por isso que eu te trouxe aqui para a gente bater um papo, porque tu é um desbravador, entendeu? E junto com isso tu agrega outros desbravadores. E o que é legal disso é que a gente pode mostrar que o poder da marca e do licenciamento, ela sai da canequinha até um resort. Começou na bala. E na balinha, que custa 10 centavos para um resort que vai ser, tem um investimento de 1 bi, né? Os dois, né? A marca de 500 milhões cada um. Então, é o maior contrato de licenciamento de marcas do Brasil, sem dúvida. E acho que até do mundo, talvez. Sim. Mas no Brasil, com certeza, não há contrato de licenciamento. Vale destacar o seguinte, a gente tem que fazer separada a questão de name rights e contrato de jogador, que é outra rúbrica. Não, tá falando de licenciamento de marca. Isso, exatamente. E vamos lá, tu foi muito feliz quando tu fala assim, a mesma marca licencia uma bala e licencia um resort. A marca é a mesma. Exatamente. Agora, quem está por trás disso, quem teve essa ideia, quem foi atrás, quem saiu fora da caixa, quem pensou fora da caixa. E eu sei que a Fama pensou fora da caixa também com Emerson Fittipaldi. Tu pensou fora... O que tu começou a desenvolver com o Fittipaldi? O Fittipaldi foi uma história assim, Fabinho. Eu estava em casa domingo assistindo Fantástico. E aí apareceu na televisão... Emerson, ídolo brasileiro, desbravador do automobilismo, está endividado com 50 milhões de reais de dívida e tal. Isso aí é público, está no Fantástico, está gravado. E eu estou em casa olhando aquilo, você olha assim, não pode estar esse cara com esse nome, Emerson Fittipaldi, velho. Essa marca. O cara bicampeão da Fórmula 1, o cara campeão da Fórmula Indy, o primeiro brasileiro a ganhar a Fórmula Indy lá fora. Descobri o telefone do escritório dele, liguei para o escritório dele em São Paulo, levei uns 3 meses, falei nunca vou me esquecer, com um alemão que trabalhava com ele, chamado Stefan, alemão mesmo. E aí, não tem agenda, não está aqui. Um dia, ele vai estar aqui no dia tal, se tu estiver por aqui, ele fala contigo. Fui para São Paulo. Ele me atendeu, foi uma reunião de 2 horas, saímos de lá com um contrato alinhado e acertado. E a partir dali eu comecei a prospectar empresas. Hoje a gente tem um contrato importante com a Magnum Tires, onde ele é embaixador da marca, que é representante distribuidor do pneu GT no Brasil, né? GT Sim. Radial. E a gente tem outras marcas e outros desenhos que estão se estruturando, mas ao longo desse período são 12 contratos que a gente já fez com o Emerson. 12 contratos? Isso, 12 contratos. Desde produto para limpeza de carro, né, shampoo para carro, cera, etc., para outros acessórios, tapete e assim vai. Cara, um desbravador, acima de tudo, tem que ser alguém que vê fora da caixa, mas vê além de onde os seus olhos enxergam. E desde que a gente começou a bater esse papo aqui, tu falou lá, tu estava olhando TV e viu um comercial de bala do jogo do Grêmio e tu pensou, dá para vender bala do Grêmio. Agora tu estava na frente da TV, olhando o Fantástico e de repente entrou uma matéria falando que o Fittipaldi estava endividado e tu falou, cara, não pode esse cara estar endividado com um ativo que esse cara tem, que é essa marca. Eu vou bater lá e vou conversar. E aí tu fala da dificuldade, levou 3 meses para conseguir falar com ele e tal. Porque, cara, tu não vai falar isso, mas eu vou falar. Muitos lugares, muitas marcas, elas são prejudicadas pela burocracia das pessoas que estão na volta dela. Exato. Então, quando tem uma dificuldade dessa, o assessor, aquele cara que está ali, tem que dizer, não, só um pouquinho. Tem que arrumar uma agenda para esse cara, porque esse cara vem trazer uma solução. E, na verdade, muitas vezes as pessoas que estão na volta de marcas importantes blindam de uma forma para que outro não chegue. Exato. E aí tem que vir um cara, um desbravador como o Veronese, eu não vou desistir. Isso acontece todos os dias, Fabinho. O importante, esse é o principal calcanhar de Aquiles dos negócios. Sim. E eu não digo só de marcas, isso vale para outros tipos de negócios.
porque a gente também transita em outros ambientes de negócio. Então, às vezes é complicado e às vezes tu encontra travas onde não deveriam estar, né? Cara, eu encontrei uma trava num negócio uma vez, há uns 3 anos atrás, de um executivo que falou para mim: eu não tenho caixinha para botar esse dinheiro na minha contabilidade. Eu falei: como assim não tem caixinha? Nós mandamos construir 10 caixinhas. O que ele estava dizendo com isso? Que ele não sabia, ele não tinha uma rúbrica para botar aquele dinheiro para mandar para fora. Eu falei: irmão, depois isso aí te discute. Vamos primeiro ganhar o dinheiro. Exato. Que está aqui, ele está claro, ele está límpido. Depois a gente vê isso. Viabiliza isso. Né? Mas é isso, a coisa do entrave, da dificuldade. Às vezes, a pessoa mais interessada no assunto, que é o presidente, é o CEO, é o cara que tem que ir no final, se tudo der errado, ir lá apagar a luz, entendeu? E fechar a porta, às vezes não chega nesse cara. Às vezes matam o projeto antes. Mata o projeto antes. Se tu não é um cara desbravador, tu ia dizer: cara, não vou falar com o Fittipaldi nada, não dá, não sei o quê. Mas não, tu foi ali, tu foi insistindo e hoje são 14 contratos. 12. 12, isso. E nesses 12 contratos, tu acaba trazendo com certeza uma ótima receita para ele e a possibilidade de novos negócios. E o que vale destacar também nessa história do Emerson, desde lá que eu acompanho, e a gente já está junto há quase 10 anos, 9 anos fazem isso, desde essa época ele já vem se organizando e já pagou 92% da sua dívida. Sério, cara? Então só falta 8% que vai ser resolvido agora no próximo ano. Ou seja, a gente não tem mais esse problema desse passivo que incomodava tanto ele. E um dia ele falou lá: eu vou pagar toda essa conta, vocês podem ter certeza, está gravado. É só pegar a gravação e olhar. E ele falou isso e foi atrás, porque ele também é um cara focado, ele é desbravador, ele bota na cabeça dele. O piloto tem essa coisa, né? Sim, Todo mundo fala que o piloto tem a visão assim, é verdade, mas ele tem assim, mas ele chega lá, né? E eu tenho também aí, queria te contar também que dentro desse segmento das celebridades, o Ronaldinho Gaúcho, né? Também deu nessa questão. O Ronaldinho Gaúcho é um parceiro de muito mais tempo, né? Desde quando ele jogava no Grêmio, né? Desde quando ele jogava no Grêmio, tive a oportunidade de conhecer toda a família Assis, a saudosa mãe dele, a dona Miguelina, vários projetos que foram desenvolvidos lá e tal. E a gente tem alguns negócios hoje que andam em função do licenciamento da imagem da marca dele, que hoje o Ronaldo ganha mais dinheiro do que quando jogava bola, só para dar esse... É importante isso. Sério, né? cara? Que todo mundo acha: o Ronaldo parou de jogar, sabe? Cara, para ir a Dubai, os caras chamam ele num appearance que os americanos falam que é para aparecer. Sim. Cobram 400 mil euros, com tudo pago, passagem tudo paga. Para ele ir lá jogar um futebolzinho? 15 minutos, não, que 15 jogar, para jogar é mais caro. É só para ele aparecer lá num shopping, numa coisa, abanar, dar um oi, fazer lá fazer um goodwill, dar uma chegada lá e deu. Nada mais do que isso. E produtos também? Tem algum produto licenciado com a marca dele? Tem a linha de tênis, que a gente fechou com a Kildare, tem linha de equipamentos esportivos com a Dream, nossa, aqui gaúcha, né, que vai começar um processo de divulgação agora, recentemente, está estruturando para vender via Amazon para fora, que é esteira, bicicleta ergométrica. E a gente tem mais 2, 3 projetos aí que estão andando. Ô Veronese, e aquele, eu cheguei a ver em algum lugar a revista em quadrinho que foi feito, que o Maurício Souza fez do Ronaldinho Gaúcho. Aquele acordo não fui eu que participei, aquilo foi direto com a família, numa época que eles, uma homenagem que eles quiseram contar a história da família toda em quadrinhos e tal. Então foi exatamente isso que foi feito naquela oportunidade. O que eu fiz, que foi muito legal com o Ronaldo, foi com a Kibon, o picolé do Ronaldinho, para 5 países. Sério? Para a China, para a Turquia, para Portugal, Espanha e Brasil. Mas também tu licencia a marca desses clientes daqui fora do Brasil, também não restringe ao país? Não, para onde for. Então a marca do Grêmio, em algum momento, pode estar licenciada fora? Pode. Que legal. Pode estar sim. Meu irmão, queria te agradecer muito, cara. Obrigado por aceitar o convite, para vir bater esse papo, ter esse tempo com a gente aqui. E que a gente tem outras oportunidades de a gente falar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante
que é o licenciamento de marca, mas sobretudo sobre a tua história que é um desbravador. Eu que agradeço, muito obrigado, Fabinho, obrigado aí, parabéns pelo programa, tenho acompanhado e conta comigo, quando tiver oportunidade, com certeza eu gosto muito de falar e vou estar aqui contigo. Mas vamos fora do ar também na nossa bolinha, Valeu. jogar a nossa bola junto. Vamos junto. Tá bom, abração, obrigado. Turma, hoje a gente vai ter um papo com esse cara incrível, uma história maravilhosa de um grande desbravador, que é o Veronese. Eu te convido na próxima semana a estar junto com a gente de novo para mais uma história incrível de mais um grande desbravador. Fica na paz e a gente vê na próxima semana.